Glória a Deus. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Aleluia. Pode deixar a porta aberta, que hoje está bem calor. Hoje está bem quente. Hoje deve dar uns 200 graus, eu acho. Glória a Deus. Hoje está quente. Hoje sim, os irmãos de tarde, o sol que estava. Se você pegasse um ovo, quebrasse e colocasse no asfalto, você vê que o ovo ia fritar, de tão calor que estava. Amém? João capítulo 11, nós vamos ler. Todos os irmãos encontraram? O versículo 25 tem tudo a ver com o que nós acabamos de louvar, amém? João capítulo 11, versículo 25 está escrito assim: a palavra do meu, do seu, do nosso Deus. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu isto? Aleluia. Feche os olhos. Grande Deus, amado Pai, nós não somos nada, o Senhor é tudo. O Senhor é Deus que realiza o impossível. O Senhor é Deus que faz o sobrenatural acontecer. O Senhor é o Deus que cura aquilo que a medicina não cura, liberta aquilo que as religiões não conseguem trazer libertação. O Senhor faz aquilo, meu Deus, que nenhuma pessoa pode fazer, porque a tua palavra, Pai, te chama de Deus do impossível. Nesta noite, Pai, pedimos, fala conosco na tua palavra. Abençoa, meu Deus, cada um que estiver ouvindo, tanto aqui nesta abençoada igreja, como também os que estão assistindo, Senhor, pela internet. Fala no coração de cada um em nome de Jesus. Acrescenta-nos a fé pela tua palavra. Nos dê a tua vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos dar vida aplauso a Jesus nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Santo é o Senhor, santo é o nosso Deus. Eu quero falar nesta noite do que Deus Ele é para nós. Deus Ele é tudo. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, Deus é glorioso. E com base na palavra de Deus, eu quero falar alguma das milhares de qualidades que o nosso Deus Ele tem. Amém? Aleluia. Em primeiro lugar, eu quero falar que o nosso Deus é o Deus da vida. Ele é o Deus que dá a vida. Ele é o Deus que traz a vida. Ele é o Deus que faz ressurreição acontecer para que aconteça a vida. Aqui em João capítulo 11, nós lemos no versículo 25, Jesus falando, mas vamos ler um pouco antes. Vamos ler a partir do versículo 1 de João capítulo 11, amém? João capítulo 11, versículo 1, está escrito assim na palavra do nosso Deus: estava enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinham enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Eu vou começar a dizer nesta noite: o seu problema, a luta, a dificuldade, a barreira, não é para o seu mal, não é para a sua derrota, não é para o seu fracasso. Não, meu irmão, se você tem um Deus que é grande, se você serve um Deus que é grande, nesse problema Deus vai trazer honra, na dificuldade Deus vai trazer a solução. Quando nós temos fé, diante do obstáculo abre-se sempre uma barreira, sempre Deus dará a vitória. Jesus, Ele é aquela luz que o ditado diz, a luz do fim do túnel. Jesus é aquela mão que vai ser estendida quando a pessoa está caída.
Versículo 5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. A Bíblia diz que Jesus tinha um grande amor por aquela família. Saiba, Deus ama a sua família, Deus ama os seus parentes, Deus ama até aquela pessoa que está irrecuperável, aquela pessoa que não tem jeito, aquela pessoa que está afastada, aquela pessoa que está distante do caminho do Senhor. Deus nunca deixou de amar aquela pessoa. E sabe por que você tem que estar na igreja orando? Para que aquela pessoa volte para o caminho de Deus, porque não foi Deus que deixou de amá-la, foi aquela pessoa que deixou de amar a Deus. Deus jamais deixará de amar ninguém. Por quê? Porque o amor de Deus é um amor eterno, nunca se acaba. O amor dele não tem fim, assim como a misericórdia de Deus não tem fim, o amor dele também não tem fim. Aí você vai dizer: pode me provar isso biblicamente? Ou se posso? Eu não vou fatigar ninguém com leitura, com muita leitura da Bíblia, mas eu só vou citar um texto, não vou ler para ganhar tempo, porque eu já li isso aqui várias vezes aqui na igreja. Mas a Bíblia diz, no livro de Ezequiel, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, e o ímpio é aquele que não serve a Deus. Também já lemos isso aqui várias vezes. Sabe o que quer dizer que Deus não tem prazer na morte do ímpio? Deus ama tanto as pessoas que quando alguém morre sem a salvação, Deus se entristece por aquela pessoa que se vai sem Jesus. Você acha que Deus tem aquele teor vingativo, aquela posição de raiva que o ser humano tem? O ser humano, quando vê uma pessoa que não presta, um assassino, um criminoso, uma pessoa ruim que cometeu um crime bárbaro, e aquela pessoa morre, qual é a índole do ser humano? Já foi dado, estava na hora, a justiça foi feita. Não é assim que o ser humano fala? Mas Deus não. Cada pessoa que vai para o inferno dói no coração de Deus. Por quê? Porque Deus deseja. Algumas semanas atrás eu preguei qual era o sonho de Deus, que nós erramos ao cantar: ah, Senhor, meu sonho, sonho. Deus só tem um sonho. Você deve lembrar que eu preguei isso. Qual é o sonho de Deus? Que todos sejam salvos. Esse é o único sonho de Deus. Os meus projetos pessoais, os seus projetos pessoais, os meus sonhos e os seus sonhos, Ele vai ajudar para que se realize, e vai se realizar em nome de Jesus. Amém? Mas Deus só tem um sonho, e o sonho dele é que todos conheçam a verdade da palavra de Deus e recebam Ele como Salvador. E quando isso não acontece, Deus ele se entristece. A prova de que o amor de Deus dura para sempre, acredito eu, que cada pessoa que está no inferno agora, sofrendo, agonizando, sendo torturada pelos demônios, sofrendo terrivelmente lá na morte eterna, Deus está triste por aquelas pessoas, porque Deus não queria que ninguém fosse para lá. O desejo de Deus é que todos pudessem ser salvos, mas infelizmente não é assim. O texto fala que Jesus amava aquela família, Ele ama a sua família. Por isso eu digo a você: continue orando pela sua família. Ore por aquela pessoa que talvez você ache que não tem jeito, mas uma hora Deus vai entrar naquele coração, se a pessoa abrir o coração, e vai fazer a obra, amém? Porque Ele é poderoso para fazer e mudar toda a situação. Versículo 6: ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar aonde estava. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar aonde estava. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Lázaro estava doente, Lázaro estava enfermo, e ele ficou 2 dias doente. Jesus não o deixou naquele momento. Ouvindo, pois, que estava enferma, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disto, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os seus discípulos: Rabi, agora os judeus procuram apedrejar, torna para lá. Jesus respondeu: não há
ele vê a luz deste mundo, mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Assim falou depois, disse-lhe: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Durante esses 2 dias de angústia, Jesus estava pensando no seu amigo, porque Lázaro, Marta e Maria eram amigos deles. Eles estavam sofrendo, eles estavam passando por lutas, e Jesus, mesmo estando a uma distância, ele estava pensando e lembrando de cada um deles. Sabe o que eu aprendo aqui na palavra, meu irmão, irmã? Jesus nunca se esquece da sua vida. Ele está o tempo todo preocupado com você. Ou você acha que Jesus só está sentado lá no trono celestial recebendo adoração? Não, ele está sim recebendo adoração, recebendo glória, recebendo aleluia, sendo adorado, louvado seja o nome dele. Mas a Bíblia diz em João 5,17: ele está trabalhando por cada um de nós. Isaías 53:12 diz que ele está intercedendo por nós. A Bíblia mostra que ele está trabalhando, ele não está parado, estático. E quando estamos aqui esta noite, ele está pelejando a sua peleja, ele está lutando a sua luta, ele está guerreando a sua guerra, ele está batalhando por você, lutando por você. Você é vencedor e vencedora, porque você tem o apoio de Deus, você tem o patrocínio de Deus, você tem a ajuda de Deus, você tem o olhar de Deus, você tem a mão de Deus, você tem o Deus presente na sua vida para te abençoar. Aleluia! Jesus se preocupa com cada um de nós. Versículo 12: disseram-lhe, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam de que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que se eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. O versículo 14 de Jesus diz: Lázaro está morto, e no 15 diz: eu irei ter com ele. O que quer dizer? Quer dizer que o 14 mostra o problema, no 15 apresenta a solução do problema. Deus sabe do seu problema, Deus sabe da sua luta, Deus sabe das suas fraquezas, Deus sabe dos seus erros, Deus sabe dos seus pecados, Deus sabe como está a sua família, Deus sabe como está a sua casa, Deus sabe como está o seu emprego, Deus sabe como está dentro do seu coração, na sua mente, no seu íntimo. Ele conhece tudo. Mas o melhor, meu irmão e minha irmã, não é saber apenas que Deus nos conhece, mas é saber que além de conhecer, Ele oferece uma solução, Ele oferece um escape, Ele oferece uma resposta, Ele oferece uma solução. Sabe por que eu estou pregando, servindo e adorando esse Deus? É porque Deus me conhece, mas Ele sabe do que eu preciso. Ele te conhece e sabe do que você precisa, e do que você precisa, Deus vai lhe dar, porque na mão dele está a solução, no olhar dele está a solução. Ele está ouvindo a sua oração, ele está ouvindo, está vendo a sua fé, e ele vai te dar a solução. Aleluia! 14 ele mostra o problema, no 15 ele mostra a solução. A solução é Jesus, a saída é Jesus, o auxílio é Jesus, o provedor é Jesus, aquele que vai mudar é Jesus. Versículo 16: disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos seus condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele. O versículo 16 diz que apareceu Tomé. Tomé é o símbolo da incredulidade.
Tomé é o símbolo do fracasso espiritual. Por que eu falo fracasso espiritual? Porque eu estou pregando Jesus, eu estou anunciando Jesus, eu estou falando de Jesus, mas se você não crê, você está fracassando em sua fé, porque se você não acreditar em Jesus, acabou a esperança. A esperança, ela termina quando a pessoa termina de acreditar, mas a esperança começa, aleluia, quando a pessoa tira a incredulidade, ela tira a incerteza, ela tira a dúvida, e ela fala plenamente, totalmente: eu confio neste Deus, eu creio neste Deus, eu creio nesse Senhor. Meu amado e minha amada, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, você pode duvidar do que eu falo, pode duvidar da minha palavra, mas não duvide da palavra e do poder de Deus, porque o Deus da Bíblia é o Deus que fala, mas é o Deus que faz, é o Deus que cura, é o Deus que liberta. Não coloque a dúvida, coloque a fé, não coloque incredulidade, coloque certeza, diga a verdade, Deus vai fazer, porque Ele é fiel. Não tenha incredulidade. O Tomé falou: não vamos para lá não, porque se Lázaro está morto, nós vamos morrer lá também. Está amarrado toda palavra de derrota. Não aceite na sua vida nenhuma palavra de derrota. Pode ser um pastor, uma pastora, pode ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, se estiver no altar de Deus, até com uma Bíblia na mão como eu estou, e ele prega uma palavra de derrota para a sua vida, mesmo sendo homem de Deus, diga: eu repreendo essa palavra em nome de Jesus, porque o Deus é o Deus que me abençoa, Ele vai me dar vitória. Não aceite palavra de derrota de ninguém, porque Jesus te chamou para ser um crente vitorioso e abençoado. É por isso, meu irmão, que se eu vou, eu acredito, irmãos, como eu acredito. Quem me conhece sabe o quão espiritual que eu sou. Eu acredito em revelação, eu sei que existe revelação. Eu acredito em dom de profecia, porque eu sei que existe dom de profecia. Em todos os dons espirituais, eu acredito em todos. Mas revelação, que a pessoa vai dizer que vai morrer, que vai sofrer, que vai passar por luta, que vai passar pelo vale, que vai perder isso, que vai perder aquilo, eu já falo: não, está amarrado, não acredito em nada disso. Essa palavra eu repreendo. Eu já fui em culto, meus irmãos, que estava a pessoa começando a fazer revelação, e eu vi que era revelação que não ia edificar ninguém. Sabe o que eu fiz? Rejeitei a revelação. A pessoa ficou até sem graça. Uma vez eu estava no culto e a pessoa começou a revelar, e eu pensei comigo mesmo: vai chegar em mim, quer ver? Vai chegar em mim. E a pessoa me descobriu lá no finalzinho da igreja. E você, jovem, vem aqui para receber uma revelação, uma palavra e tal. Eu fiquei com o braço cruzado. Ele falou: eu não creio, eu não acredito, e pronto. Já falei logo assim. A pessoa ficou logo chocada. Por quê? Porque eu sabia que não era revelação para abençoar. Era aquele tipo de revelação: você vai ter luta, você vai passar pelo vale, Deus está me mostrando que você vai sofrer, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Engraçado, né? Quando é para os membros da igreja, a revelação sempre é de luta, é de dor, é de sofrimento, é de perda. Mas já viu esses mesmos crentes revelando para pastor grandão? Pode procurar na internet. Quando você vê alguém profetizando para algum pastor, para algum líder ministerial, sempre é: Deus vai te honrar, Deus vai te exaltar, Deus vai crescer do ministério. Quer dizer, os grandões, a revelação sempre é boa, mas do povo lá por irmãozinho para irmãzinha é só derrota, é só fracasso. Irmão, não aceite revelação de fracasso. Eu estou dizendo: existe revelação, existe profecia. Eu estou falando que não existe? Não, existe, é de Deus, amém? Mas se é revelação para profetizar derrota, profetiza derrota lá para fora, para a minha vida não. Eu quero mensagem de vitória. Se for falar assim, ó, eu estou revelando que Deus vai te honrar, que Deus vai te abençoar, que Deus vai mudar a sua vida, eu sou o primeiro a falar: Senhor, eu recebo na minha vida. Agora falar de derrota, de luta, vai falar: não aceito não, eu repreendo mesmo. Não aceite nenhuma pregação de derrota, revelação de derrota, palavra negativa, repreenda tudo isso. Se você conhecer
quando está com você só fala a palavra negativa, só fala a palavra de derrota, irmão, se afasta dessa pessoa. Ou então, educadamente, começa a se dizer assim: ó irmão, não é por nada não, meu amigo e amiga, vamos mudar de assunto, vamos falar de outra coisa. Eu não quero falar de derrota, eu não quero falar de coisa alegre, coisa boa, amém? Aceite palavras que vão te colocar para cima, não colocar para baixo. Já percebeu? Aqui a maioria são mulheres, poucos são os homens, né? Até porque existe mais mulheres do que homens no mundo. Já percebeu? Tem gente que é tão assim que você coloca uma roupa bonita, você se arruma, você espera às vezes um elogio de alguém e a pessoa fala assim: ah, você está feio, você está feia, você está assim, nossa, você engordou, isso é totalmente deselegante, nossa, como você envelheceu, sabe? As pessoas têm um prazer de ver defeito nas pessoas e até achar defeito que não tem. Vou te falar uma coisa: se você não tem nada para falar bem de alguém, não fale nada. Se você não tem nada de bom, não diga nada. Se você, eu não sou muito bom para elogiar, eu não sou muito bom para elogiar alguém, então não diga nada. Amém? Não estou pregando só para os irmãos não, até porque tem gente que nós assiste pela internet, essa palavra é para todos, então daqui vou para lá, amém? Não estou dando direto para ninguém, não, porque não sou disso, estou falando de forma geral, conforme Deus me toca para falar, amém? Mas seja uma pessoa que semeia a bênção, não semeia palavra de discórdia, palavra de derrota, palavra que vai denegrir a imagem de alguém, isso é feio demais. Chegar assim, começar a ficar falando essas coisas da vida de alguém e tal. Não, meu irmão, seja um canal de bênção. Eu repito, se não tiver nada de bom para falar da vida de alguém, não diga nada. Se for para elogiar, elogie. Se for para colocar, irmão, tem tanta gente que fica tão feliz com um elogio que você faz. Agora o elogio tem que ter sabedoria. Agora vai entrar sabedoria. Porque, por exemplo, eu sou homem. Eu não posso sair elogiando mulher. Nossa, como você está assim. Nossa, já imaginou que o problema dá isso? Ou então a mulher começar a ficar elogiando o homem. Então isso dá um problema também. Por isso que eu falei, tem que ter sabedoria. Você não vai sair elogiando a mulher no seu serviço, ou a mulher elogiar o homem no serviço, porque aí tem gente que é tão ingênua ou até maldosa, que a pessoa pega um elogio e a transforma em um convite sexual. Você consegue entender onde eu quero chegar, né? Ele pega um elogio e já leva para o outro lado. Tem gente, irmãos, que até uma vez eu dei uma risada quando eu vi uma frase dessa na internet. Tem gente que está tão carente que se a caixa no mercado der um sorriso e falar obrigado, a pessoa fala: opa, está apaixonada por mim. Porque a pessoa, irmãos, infelizmente é assim. Tenha sabedoria para falar, e não é qualquer pessoa para falar. Tenha circunstância boa para falar. Há um momento para se falar e há a necessidade de falar. Você não vai sair também elogiando o mundo. E se você falar também tudo isso, também você acaba até arrumando problema. Todo mundo entendeu o que eu quero dizer, amém? Vamos voltar para a palavra para nós terminarmos. Amém? Vamos agora ao versículo 17. Estou lendo João capítulo 11. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. Se tanto o Paulinho como o Diácono Nilo conseguir ver na internet para mim quanto que é 15 estádios em quilômetros, vê se consegue dar uma pesquisada no Google, que eu não lembro agora qual é a distância de 15 estádios. Só pesquisar no Google, distância de 15 estádios, só para saber quantas distância é em quilômetros, que eu não me lembro agora. Eles estavam a 15 estádios de distância de Betânia para Jerusalém. Se não acharem, não me faz, se não achar, tudo bem. Versículo 19. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Maria que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Achou, Nilo? Quanto que é? 2.775 metros. 2.775, então é 2 quilômetros. 2.700, né? É quase 3 quilômetros. Arredondando, né? Obrigado, Deus abençoe. Então Jesus estava a quase 3 quilômetros de distância da onde estava Marta, Maria e Lázaro também. Estava a 3 quilômetros de distância.
Diz que quando ele percorre esses 3 quilômetros de distância, ele chega na casa. Diz o texto, pois, do versículo 10, 20 novamente: ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Aleluia. Ela falou uma tremenda de uma verdade. Senhor, eu sei que tudo que o Senhor falar, Deus vai atender. Meu irmão e minha irmã, tudo que você colocar em oração a Deus, Deus vai lhe atender e vai te responder. Aleluia. Versículo 23. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu isto? Jesus falou: Lázaro vai voltar à vida. E ela falou assim: eu sei que vai, Senhor. No dia do arrebatamento ele vai ressuscitar. Todo mundo sabe que os mortos no dia do arrebatamento vão ressuscitar, bem? Eu já preguei isso aqui várias vezes. Marta estava levando para o futuro, dizendo que ele ia ressuscitar sim, mas só no futuro. Ou seja, ele estava dizendo o seguinte: ele vai continuar morto, não vai voltar à vida. Ao mesmo instante que ela fala o seguinte: eu sei que tudo que o Senhor falar, Deus vai ouvir. Ao mesmo tempo que ela mostrou fé, ela mostrou incredulidade logo na sequência. Sabe o que eu aprendo aqui nessa palavra, meus irmãos? Às vezes nós estamos cheios de fé. Nós vamos para o culto, vamos para a igreja, vamos para a oração, nós entramos na casa do Senhor e acontece alguma luta na vida. E aquela luta abate a gente e a gente desanima e perde a fé, perde o ânimo, perde a vontade de ir para os cultos. E você não pode deixar se abater por isso. Você não pode deixar isso desanimar teu coração, porque se a luta abater na tua vida e te tirar da igreja, automaticamente você está perdendo a chance de ser abençoado. Porque quando esfriamos na fé, começamos pouco a pouco. Ninguém se desvia de um dia para o outro. Já percebeu que ninguém se desvia de um dia para o outro? Tudo é um processo. A pessoa começa a pegar raiva do pastor, raiva da igreja, raiva de si mesmo. A pessoa começa a deixar de vir na igreja, não ora mais, não lê mais a Bíblia. A pessoa te fala que lê a Bíblia todo dia, de repente ela para de ler a Bíblia, ela para de orar. Todo mundo que se desvia, não se desvia do dia para a noite, é um processo. Mas irmão, a tua oração tem que ser: Senhor, nunca permita que esse processo maligno entre na minha vida. Eu tenho que estar aceso, eu tenho que estar perseverante, eu tenho que resistir, eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar revestido para que nada me abale. Quando a Bíblia diz lá no livro de Efésios, para nós estarmos fortalecidos com a armadura de Deus, para que nós possamos resistir ao dia mau, quer dizer, nós temos que estar fortes em Deus, para que nada venha tirar a nossa fé nunca. Nunca permita que nada tire a sua fé. Nunca permite que nada desanime você de vir à igreja. Nunca permita que nada desanime você. Ao contrário, tome cuidado. Tome cuidado. Tome cuidado, porque às vezes uma palavra, uma ministração, uma pregação de alguma seita, de alguma heresia, uma palavra de derrota, um mau conselho de alguém, uma murmuração de alguém que quer falar mal da igreja, quer falar mal de algum pastor, quer falar
pela mão de alguém, pode ser uma seta maligna que entra na vida da pessoa e fica e cria raiz. Se isso criar raiz, começa a orar a Deus: Senhor, eu não posso ter raiva de ninguém, não posso ter raiva de igreja, não posso ter raiva de pastor, se tal pessoa errou. Irmão, é tão simples a vida, é tão simples entender a coisa. Nunca guarde mágoa no seu coração de ninguém, raiva de ninguém, ódio de ninguém. Se for com pastor, com igreja, com crente, perdoa essa pessoa, não deixa isso criar raiz. Esta mulher aqui no texto, Marta, ela deixou criar raiz, porque ela estava com a fé lá em cima. Ela estava crendo: não, ele vai ressuscitar. Mas vai ressuscitar depois, não agora. Ela se desanimou. Não se desanime. Sabe quem você não tem que desanimar? Porque Jesus está do seu lado, porque Jesus é contigo, porque Jesus te ama, porque Jesus quer o seu bem, porque Jesus torce pela sua vitória, porque Jesus quer que você seja um vencedor e uma vencedora, porque Jesus, Ele coloca todas as expectativas dele em você, Ele aposta em você, Ele acredita em você. Se você nunca ouviu alguém dizer que acredita em você, eu te falo nesta noite: o teu Deus acredita em você, Ele crê em você, Ele espera o melhor de você, Ele torce pela tua vitória. Me dá uma base bíblica de que Deus torce pela minha vitória. Eu te dou uma base bíblica. A Bíblia diz que há festa no céu por um pecador que se arrepende. Sabe o que quer dizer isso? Alguém se arrependeu, alguém buscou Jesus, alguém aceitou Jesus, lá no céu está em festa. Opa, vencemos, essa pessoa está conosco, essa pessoa é nossa. Jesus se alegra com a sua alegria, e com a sua tristeza Ele se entristece. Ele não quer te ver triste, Ele não quer te ver abatido. Jesus se importa com você. É triste, meus irmãos, mas eu já vou terminar para nós orarmos. Mas eu conheço gente que se afastou da igreja, que deixou o caminho do Senhor por uma palavra errada dita no altar, por uma repreensão, por uma correção errada, por uma revelação falsa. Já conheci gente que saiu da igreja por causa de revelação. Tome cuidado. Se você colocar a sua fé em homens, em pastores, em homens e mulheres do altar, você se decepciona. Foi igual o pastor pregou hoje, ele está certíssimo. Ninguém pode idolatrar pastor em mundo. Você não pode idolatrar pastor, idolatrar a igreja, idolatrar a palavra de igreja. Adore só Jesus. Porque se você colocar toda a tua esperança nas pessoas, no dia que a pessoa der uma mancada, você se decepciona também. E talvez até alguns são capazes de desviarem. Se um pastor cometeu um erro, uma falha, não, irmão, irmã. Coloque toda a tua esperança e teu amor só em Deus. Se você colocar a tua esperança e teu amor em Deus, você nunca vai se decepcionar em nome de Jesus. Vamos ler para nós avançarmos e finalizarmos a palavra. Versículo 17. Me desculpe, 27. Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que há de vir ao mundo. Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que há de vir ao mundo. Ela acreditou, ela desanimou e depois ela voltou a acreditar novamente. Sabe o que eu aprendo aqui nesta palavra? Tem gente que acredita que o sonho morreu, o projeto morreu. Aquilo que estava no coração não vai acontecer mais, mas Deus me usa esta noite para dizer para você que o teu sonho, o teu projeto, os teus objetivos vão acontecer sim, em nome de Jesus. Vão se realizar sim, em nome de Jesus. Não desanime, não diga não vai acontecer, porque vai acontecer em nome de Jesus. Volte a sonhar, volte a pensar grande, volte a conquistar as suas metas, correr atrás dos teus objetivos, porque Deus vai honrar a sua vida e vai honrar a sua fé. Aleluia. Versículo 29, 28.
E dito isto, partiu e chamou em seguida a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá, chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda que Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vá ao sepulcro para chorar com ele. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, vendo-o, lançou aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse-lhe: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Versículo 35, o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Qual foi o motivo de Jesus chorar? Jesus chorou porque viu que Lázaro estava morto e ele ficou sensibilizado com aquilo. Não. Jesus chorou porque ele viu que Maria estava triste e ele chorou para consolar ela também. Não. E tem até uma grande mentira que você já ouviu isso do seu pai e da sua mãe, tenho certeza disso. Se você falar que não, você está mentindo. Quem já ouviu aquela velha frase: não pode chorar, chorar faz bem colocar para fora? Você já ouviu essa expressão? Somente quando a pessoa perde alguém, a pessoa está no velório, a pessoa está com o coração destruído, e a pessoa chora. Não pode chorar, chorar faz bem. Eita, que mentira! Isso é uma mentira lascada. Aonde que chorar faz bem? Aonde que sofrer faz bem? Porque quando a pessoa chora de tristeza, é porque ela está sofrendo. Aonde que colocar a tristeza para fora faz bem? Isso é uma mentira. Isso é uma grande mentira. Sabe o que faz bem? Quando você está triste, a pessoa chegar para você e falar: não chore, Jesus vai trabalhar no seu coração, Jesus vai cuidar de você. Eu sei que você está triste, eu sei que você pode estar abatida, eu sei que não é um momento bom na sua vida, mas Deus está no controle. Deus vai te dar a solução, Deus vai te confortar, Deus vai te consolar, Deus vai te ajudar. Diante da tristeza, não se entregue para a tristeza. Vou repetir: diante da tristeza, não se entregue para a tristeza. Diante da tristeza, se entregue para Deus. Diante da tristeza, coloque o teu choro diante de Deus. Diante da perda, coloque a sua perda diante de Deus e faça como Jó falou. Jó viu a sua vida se desmoronar, cair, e sabe o que ele disse? Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará. Aleluia! A dor não é para sempre, o sofrimento não é para sempre, as lutas não são para sempre. Para sempre é Deus, para sempre é Jesus, para sempre é o Espírito Santo, para sempre é a graça, para sempre é a glória, para sempre é Deus. Deus é para sempre. Aleluia! Não se entregue para a tristeza, coloque a tristeza nas mãos de Deus. O motivo de Jesus chorar é porque Jesus estava ali, o Salvador estava ali, a solução estava ali, e os judeus, Marta e Maria, estavam chorando, e os judeus consolaram Marta e Maria, ao invés de todos falarem: Senhor, ainda bem que o Senhor chegou, o Senhor é a solução. Não, eles não acreditaram em Jesus, não. Eles se colocaram na tristeza, eles se colocaram no luto, eles se colocaram na morte. Meu irmão, chorar não vai resolver, se lamentar não vai resolver, ficar triste não vai resolver. Sabe o que vai resolver o seu problema? É você tomar uma posição, levantar a cabeça e dizer: eu vou partir para a luta,
Marta e Maria, mas nenhum deles, a Bíblia fala que oraram a Jesus, pedindo ajuda a Jesus. Ao contrário, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ninguém teria morrido, Lázaro não tinha morrido. Ainda zombavam de Jesus. Irmão, este mundo está ruim porque as pessoas não acreditam em Jesus. Você pode pensar o seguinte, talvez até muita gente já fez essa pergunta para você, como já fizeram para mim: se Deus existe, por que o mundo está tão ruim? Não era para o mundo ser bom se Deus existe? Já perguntaram isso para você? Já perguntaram isso para mim várias vezes. A minha resposta sempre é a mesma: o mundo está ruim, as coisas estão ruins, porque estas pessoas não se lembram de Deus. Todo aquele que olha para Deus não está em fase ruim. Você está em fase ruim? Não, você está abençoado. Se eu falasse aqui, quem tem um testemunho para contar, todo mundo aqui teria uma bênção para contar, porque Deus já te abençoou e está te abençoando até hoje. O mundo está caindo, o mundo está se desmoronando, o mundo está ruim, o mundo está em crise, mas a igreja está em Cristo, a igreja está em Jesus. O mundo lá fora pode estar ruim, 1000 ao lado, 10.000 à direita, mas a igreja vai andando, aleluia, a igreja vai seguindo, a igreja vai prosseguindo, a igreja vai caminhando. E sabe por que caminha? Não caminha porque é bom e perfeito, que ninguém é bom, ninguém é perfeito. Nós caminhamos porque Jesus caminha conosco, Jesus anda conosco. Se esse mundo reconhecesse que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo é Rei, que Jesus Cristo é soberano, o mundo seria outro, o Brasil seria outro, aleluia, porque a Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, aleluia. Glória a Deus. 36. Perdoe pelo horário, mas vamos orar. Versículo 36. Disseram-lhe, pois, os judeus: vede como amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que esse não morresse? Eu acabei de falar. Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu pensei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão em redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora! E o defunto saiu, glória a Deus, tendo as mãos e os pés ligados com faixa e o seu rosto envolto no lençol. Disse-lhe Jesus: desligai-o, deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e lhe tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Eu fecho a minha Bíblia e termino a minha palavra dizendo: a morte não é um obstáculo para Jesus, porque se a pessoa morreu salva, ela está no lucro até melhor do que nós. Nada é obstáculo para Jesus. Se você tem fé, se você acredita, se você confia, vai haver vitória em nome de Jesus. E sabe o que eu disse? Vai haver, porque depende de você, depende da sua fé, depende do seu acreditar, depende da sua busca, depende da sua perseverança, depende da sua confiança. Porque Jesus orou, quando ele orou, quando ele clamou, ele deu a palavra de ordem: Lázaro, sai para fora. Jesus vai dar a palavra de ordem, aleluia.
Aleluia, para você, e você vai viver o tempo de milagre. Aleluia, nesse ano 2022, Deus tem honra para a tua vida, Deus tem vitória para a tua vida, Deus tem prosperidade para a sua vida, porque Jesus também está dando a palavra de ordem, Ele está dizendo: seja abençoado, seja abençoada. E o final diz que quando Jesus fez este milagre, muitos creram nele. Haverá muitos da sua família que ainda este ano vão acreditar em Jesus, vão receber Jesus, vão aceitar Jesus. Desviados voltarão. Estou profetizando isso em nome de Jesus. Vidas vão se render a Jesus, e lá naquele batismo, lá naquele tanque, lá naquela piscina que muitos entraram nesse dia quente, você vai chorar, vai ser de alegria, porque seu parente se batizando, tem a pessoa se descendo as águas e cumprindo a justiça de Deus, porque Deus operará com justiça e com poder. Aplauda a palavra do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Amém. Se coloque de pé para nós orarmos em nome de Jesus. Deixe-me despedir dos irmãos e amigos da internet. Deus te abençoe. Procure uma igreja evangélica mais próxima de você e frequente lá. Se você está afastado, volte para a igreja ainda hoje. Jesus te espera. Aceite Jesus como Salvador e viva uma vida abençoada. Deus te abençoe.